Olá, queridos irmãos e irmãs, novamente nos reunimos para refletirmos os salmos, rezar com eles. Hoje nós vamos refletir e meditar o Salmo 17. Nos coloquemos primeiramente então na presença do Espírito Santo, pedindo que Ele derrame sobre nós as suas luzes, encha o nosso coração, abra o nosso entendimento, nossa consciência, para compreendermos e rezarmos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Reza-se então para nós o Salmo 17. Escuta, Senhor, a minha apelação, atende o meu clamor, dá ouvidos à minha súplica, que não sai de lábios mentirosos, que minha sentença provenha de tua face, teus olhos vejam onde está a retidão. Ainda que me sondes o coração e de noite o examines, ainda que me proves com fogo, malícia nenhuma encontrarás em mim. Minha boca não transgrediu como costumam os homens. Conforme a palavra dos teus lábios, eu observei os caminhos prescritos. Meus pés não vacilaram, meus passos ficaram nas tuas pegadas. Eu clamo a ti, porque me respondes, ó Deus. Inclina-me teu ouvido, ouve a minha palavra, manifesta a maravilha do teu amor, tu que dos agressores salvas a quem se refugia à tua direita. Guarda-me com a pupila dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, longe dos injustos que me oprimem, dos inimigos mortais que me cercam. Eles fecham seu coração com gordura e falam com boca arrogante. Seus passos já me rodeiam, seus olhos me fitam para jogar-me no chão. Parece leão ávido de presa, um filhote de leão agachado no covil. Levanta-te, Senhor, enfrenta-os, derruba-os, que tua espada me liberte do injusto. E tua mão, Senhor, os expulse da humanidade, para fora da humanidade do mundo. Seja essa parte deles nesta vida. Enche-lhes o ventre com o que tens de reserva, que seus filhos fiquem saciados e deixem a sobra para os seus pequeninos. Quanto a mim, com justiça verei a tua face. Ao despertar, eu me saciarei com a tua imagem. Queridos irmãos e irmãs, nós temos aqui um salmo de súplica individual. Uma pessoa inocente que está passando, está vivendo duras experiências de perseguição, de maldade. E essa pessoa, ao passar por todas essas turbulências, ela se dirige ao Senhor pedindo ajuda, pedindo justiça, e que faça vingança com aqueles que o oprimem. Então temos aí o retrato do Salmo, que é um retrato de súplica individual. Como podemos organizar esse Salmo? Como ele está organizado? Podemos perceber nele 6 momentos. Primeiro momento, versículo 1º e 2º, que é justamente uma súplica. Essa súplica pede então a intervenção do Senhor para que se faça justiça para aqueles que estão perseguindo o salmista. O segundo momento, do versículo 3º ao 5º, nós temos aqui a declaração da pessoa inocente. O salmista se coloca diante do Senhor inocentemente e pede para o Senhor examinar o seu coração, visto que ele está falando a verdade e é inocente. Quando pede então no Salmo para examinar o coração, está dizendo justamente isso, que é a consciência, lugar da consciência.
Então nada de errado ele encontrará fazendo então esse exame de sua consciência. Nos fala ali da imagem do fundidor, quer dizer que purifica o metal no fogo. Assim é o inocente, assim é o examinar do coração do inocente, purificando o seu coração. Temos o terceiro momento, que é o dos versículos 6 ao 9. É mais uma súplica que nós temos aqui, pedindo ao Senhor que guarde como a pupila dos olhos. Guarde ele da injustiça, da opressão, da perseguição, tendo ele como a pupila dos olhos. Ou como a águia que abriga debaixo da sua sombra, debaixo das suas asas, os seus filhotes. O quarto momento, que é dos versículos 10º ao 12º, aqui vai falar abertamente daqueles que o rodeiam, daqueles que querem perseguir o justo, daqueles que rodeiam para matá-lo. Vai falar propriamente disto aqui neste quarto momento. Quando ele usa a expressão fecham o coração com gordura, está justamente dizendo de uma consciência que é totalmente pervertida e deixou-se perverter com o tempo. Aí para isso usa a imagem do leão com fome e também usa a imagem do filhote de leão que está de tocaia, agachado, como nós vimos, num covil. E no quinto momento, nós temos ali o versículo 13 e 14, que é mais uma súplica do justo, que pede aqui a intervenção de Deus guerreiro, do Senhor que é guerreiro, que salva o inocente dos seus inimigos. E por fim, o último momento, que é o versículo 15, que é justamente a conclusão deste nosso salmo. O inocente aqui, ele tem certeza de que ao acordar, depois de uma noite no templo, ele vai acordar e ficará saciado com a imagem do Senhor, de ver a imagem do Senhor, ou seja, a declaração de que de fato ele é inocente. Então aí está organizado o nosso salmo. Então como surgiu este salmo? Esse salmo de súplica individual. O salmo nos fala de noite, nos fala de despertar, Tudo, queridos irmãos e irmãs, leva a crer que é uma oração de súplica que nasceu no templo. Nós sabemos que o templo é o lugar do refúgio, do refrigério, Da onde a pessoa se abriga, se esconde à proteção do Senhor, à proteção do Altíssimo. Então, nós temos aqui uma pessoa inocente que é acusada mortalmente e perseguida. Então ele se refugia no templo. Durante a noite ele expõe todo o seu caso a Deus, Tem uma intimidade ali com Deus, Um diálogo, uma conversa com Deus durante a noite, jurando para ele que ele é inocente, então abrindo o coração, abrindo a consciência para o Senhor. E de manhã os sacerdotes no templo, após então examinar essa causa com cautela, com cuidado, sendo eles ali a presença do Senhor, dá então a sentença em nome do próprio Senhor. A descrição dos inimigos aqui é interessante, a forma como eles descrevem, o Salmo descreve os inimigos, chamam eles uma vez de homens, outras vezes ele recebe o nome de agressores, de injustos, de inimigos mortais, daqueles que falam com arrogância, daqueles que falam de dar o bote como leão, como filhote de leão, que fica de tocaia. O Senhor está disposto, então, a ajudar, a aliviar o justo da morte, porque aqueles estão dispostos a matar sem piedade. Isso porque quem opõe a eles, que interessante, porque nós vamos saber aqui de conflitos, Aqueles que se opõem à realidade dos injustos, para eles
a morte sem piedade. Então, essa pessoa, ela vai se refugiar no templo, corre para o templo, e certamente teria, se não corresse para o templo, se refugiasse no templo, teria morrido então nas mãos dos assassinos. O que teria de fato então acontecido com o justo? Por quê? Por que essa acusação? O que teria levado a acusar isto? Fala-se do inocente. Ele expõe a sua versão de que não tem malícia, nenhuma malícia encontrará, fazendo ali uma revisão do coração. Não se transgride por palavras nada, não tem desvio de conduta, seus passos estão todos na pegada do Senhor, vai dizer ele, E ele está tranquilo na questão do pensamento, de suas palavras, de suas ações. Então a pergunta, o que teria levado então a essa acusação, essa perseguição? Na verdade, nós não temos assim como responder, nós não sabemos de fato o que teria acontecido. O Salmo não nos dá essa chance de resposta. Mas, pensando um pouco com o Salmo, encontramos que vários salmos, quando levam essas questões, são perseguidos por incomodar os injustos. Então, esses estão querendo incomodar porque estão vendo algo de errado e porque incomodam, eles são perseguidos. Então, aí está mais ou menos, talvez, uma resposta. Não temos assim como dizer de fato, mas nós podemos deduzir um pouco que é um incômodo por parte do justo para com os injustos. Isso temos justamente aí o rosto de Deus. Um Deus que é ouvido, um Deus que escuta, um Deus que ouve o clamor do seu povo, dá ouvido à súplica do seu povo. É seu protetor. Deus nos protege. Nos protege como? É belíssimo como eles colocam a expressão da proteção de Deus. Como uma águia que coloca debaixo das suas asas, debaixo da sua sombra, os seus filhotes. Isso é tão bonito, Deus nos protege como um pai e uma mãe que protege seus filhos. Como a águia, a mãe que protege os seus filhotes. Dá a vida por eles. Então nós temos aí um Deus que é Deus da aliança, de corpo e alma. Se coloca todo ali. E para pensarmos nisso, como um Deus que se coloca ali para ser guerreiro, vencedor, para proteger, para gerar justiça, de corpo e alma, nós olhamos para a figura de Jesus. Um Jesus que se compraz com a pessoa. O Senhor Jesus que esteve vitalmente, quer dizer, com a vida por dentro, compreendendo a injustiça que estava acontecendo naquele momento. Por isso ele instaura o reino, o seu reino de amor. E fala ainda das bem-aventuranças. E uma das bem-aventuranças é justamente isso. Bem-aventurado, quer dizer, felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nós não podemos ler esse salmo sem lembrarmos dessa bem-aventurança. Felizes os perseguidos. Então os justos foram perseguidos por incomodar, por querer justiça. E esses são felizes, porque esses herdarão o reino dos céus. E ainda mais temos o Evangelho de João, que afirma que ele conhecia as pessoas por dentro. Jesus se comovia para com as pessoas a partir das vísceras, de dentro. Se comovia a partir de dentro, das suas entranhas. Então conhecia a pessoa por dentro, na intimidade. Conhecia totalmente a pessoa. Então é isso, queridos irmãos, que nós queremos rezar com o salmo de hoje. Quando nos sentimos injustiçados, quando nos sentimos ameaçados, perseguidos, oprimidos, lembremos deste salmo.
Deus nos coloca debaixo de suas asas. Ou mais ainda, em Jesus, Deus nos coloca dentro de seu coração. E gera conosco proteção, alívio, refrigério, refúgio, consolo e acolhimento nos seus braços. Peçamos que o Senhor dê para o nosso mundo justiça, dê para as pessoas que nos governam, que têm uma certa autoridade sobre nós, são líderes, que possam sempre exercer suas funções com justiça, com amor, com paz, instaurando em nosso meio, não pelas forças das armas e do braço, mas pela força que brota do coração, o reino de Deus em nosso meio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Grande abraço a todos.